Boa noite, alunos. Bem-vindos à disciplina de Introdução à Biossegurança, Infectologia Hospitalar. Espero que possam aprender um pouquinho sobre esse tema, né? Eu sou a professora Viviane, sou enfermeira formada, com pós-graduação em docência, em obstetrícia, em gestão hospitalar. Atualmente atuo numa instituição privada de instituição hospitalar de saúde. Faço parte da comissão de descarte de resíduo hospitalar. Então, a gente tem muito que aprender nessa questão de infecção, de descarte, todo mundo. Inclusive, faço parte da comissão de controle de infecção hospitalar. Espero que eu possa contribuir um pouquinho com vocês com a aula de hoje, tá bom? Nossa disciplina tem 8 encontros, a gente vai se ver por mais 7 aulas. A última aula é a disciplina, tá bom? Todas as aulas eu deixo um resumo, né, apresentação dos slides disponível para consulta, e uma atividade complementar para a gente ir aproveitando para estudando até o momento da nossa aula, tá bom? Eu vou compartilhar a aulinha de hoje com vocês, para a gente já começar a falar um pouquinho sobre biossegurança e infecção hospitalar. A gente vai entender hoje um pouquinho da disciplina, do que significa e tudo mais, né? E aí a gente vai estar falando ao longo da disciplina sobre o que é a infecção, os controles, os isolamentos, que vão fazer parte do dia a dia de todos vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de introdução e infecção hospitalar voltada para a questão de biossegurança, que é a disciplina de vocês, tá bom? Esse conceito começou a ser divulgado no Brasil e no mundo, mas é uma questão muito, muito recente. Haja vista que a lei de biossegurança no Brasil é de 2005. Então, é uma coisa muito recente e que a gente está aprendendo junto e desenvolvendo junto, tá bom? Atualmente se analisa diversos aspectos, desde os organismos transgênicos até a segurança ocupacional. Então, tem muito a ver com legislação, com segurança no ambiente de trabalho, tem interligação com a questão do SESMIT, com a NR32. Então, antigamente, só se preocupava com a questão de segurança ocupacional. Só que com a lei da biossegurança, que é a 11.105, de 24 de março de 2005, a gente passou a pensar um pouco também em outras situações que envolvem a questão de segurança, manipulação de organismos vivos e tudo mais, tá bom? Essa lei de 2005, ela estabelece leis e normas de segurança e mecanismos de fiscalização, tá? Ela cria a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que faz parte lá do governo federal, que vai controlar todas essas ações de segurança, de desenvolvimento, de pesquisa e tudo mais que a gente vai estar vendo ao longo da disciplina, tá bom? E ainda assim ela define algumas penalidades por descumprimento dessa legislação. Quando eu falo em penalidades, a gente subentende que ela pode ser desde uma advertência ou de uma sinalização até a pena sob custódia em prisão, tá bom? Então, ela é bem extensa, tá? Antes da legislação, quando se falava em biossegurança, o foco do estudo, né? Se a gente for pensar na questão de estudo, era voltado para a segurança, a prática da assistência, e depois que veio a legislação, começou-se os estudos com o uso de célula-tronco no tratamento de doenças neurodegenerativas. Isso envolve o Brasil e o mundo, né? Uma vez que a gente está muito envolvido com essa questão de tentar melhorar a condição de vida do paciente que tem uma doença neurodegenerativa com uso de célula-tronco, né? Até voltar a fazer um paraplégico ou um tetraplégico andar, tá? Qual que é o futuro da biossegurança, né? Então, são os estudos de biossegurança e não só do ambiente de trabalho, mais o que antigamente era o que acontecia, tá bom? E aí a gente vai pensar e perguntar, o que é biossegurança, então?
né? Da onde que ela surgiu, qual que é o objetivo, o que que ela faz, o que que ela deixa de fazer. E aí a gente entra numa questão, né? Ela surgiu lá no século XX, 1900 e bolinha. Só que no Brasil só foi introduzida em 2005 com a legislação, né? Quando ela surgiu lá no século XX, 1900 e bolinha, qual que era o objetivo da biossegurança e do estudo dessa ciência? Era a diminuição dos riscos na prática de diferentes tecnologias, ou seja, tudo que envolve o uso de tecnologia tinha que ter uma questão de biossegurança, ou seja, preservar a vida daquele trabalhador que trabalhava com isso ou que atuava nesse ambiente de trabalho ou no ambiente, tá? Então, esse era o objetivo primário, preservar o trabalhador, né? O âmbito, no âmbito do trabalho, no âmbito ambiental, né? Na prática de empregação dessas tecnologias, tá? E aí, a gente pensa assim, então, biossegurança, se a gente vai separar essa palavra, a palavra fica biológica, e segurança, que é segurança. Então, se a gente for levar ao pé da letra, o que que significa a biossegurança? É a segurança biológica. Então, o que que ela é voltada? Para o controle e a minimização de riscos advindos da exposição, manipulação e uso de organismos vivos que podem causar efeitos adversos no homem, meio ambiente ou animais. Ou seja, se a gente for pensar que o uso de célula-tronco, a gente está mexendo com um organismo vivo, ou qualquer outro estudo de vacina, ou qualquer outra situação dessa, a gente está trabalhando com risco, e isso envolve uma biossegurança, tá? Todas essas medidas, então, de segurança que a gente adota, envolve o conceito, então, de biossegurança. É um conceito muito amplo, e que ao longo da disciplina a gente vai entendendo um pouquinho mais, desde a questão de infecção hospitalar, prevenção da infecção, cuidados, quando que a gente atua, o que que a gente pode fazer para ajudar na biossegurança, para ajudar no controle de infecção, por exemplo, tanto para nós não nos colocarmos em risco, quanto menos colocar em risco o paciente, tá bom? O objetivo de sempre de reconhecer as fontes de perigo. Então, se eu estou atuando naquela situação, naquele ambiente de trabalho, dentro do quarto do paciente, por exemplo, eu vou estar analisando os perigos, as situações de risco que essa fonte pode oferecer para mim. Ou seja, se é um paciente de isolamento, qual o risco que ele pode transmitir para mim? E aí eu tenho sob controle, ou seja, se eu já sei aquilo que eu vou me deparar, eu tenho como me prevenir desses riscos e controlar essa situação, tá? E aí a gente toma algumas decisões, né? Ou mudanças, para sempre estar pensando na solução do problema e a garantia da segurança. Lembra sempre, 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 sempre. Em primeiro lugar, a nossa segurança. Em segundo lugar, a segurança do paciente. Eu não posso ser conivente com estar levando uma bactéria para paciente de um para o outro e estar levando uma infecção hospitalar para esse paciente, tá? Então, a gente é responsável e corresponsável por isso. E muitas dessas infecções, por exemplo, que o paciente desenvolve no ambiente hospitalar é por erros e falhas nossas, tá bom? Outra parte que fala um pouco da biossegurança, então, é o conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes a atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço. Se a gente for pensar que a gente trabalha muito mais voltado para um ambiente hospitalar, a gente está falando mais de uma prestação de serviço. Então, tudo aquilo que eu puder fazer para minimizar ou eliminar os riscos diários referentes à nossa atividade envolve uma questão que está dentro da legislação de biossegurança, tá? Então, é uma palavra, um conceito extremamente amplo, tá?
E aí a gente vai trazer isso para a nossa realidade. Então, assim, o que a gente subentende que é biossegurança para nós enquanto profissionais de saúde, né? Então, vocês que estão se formando na área de auxiliar e técnico de enfermagem, o que isso significa para vocês e para a gente enquanto profissionais da saúde. Então, biossegurança a gente pode entender como uma consciência da nossa responsabilidade quanto à prática segura em todos os nossos procedimentos de trabalho e também junto aos pacientes para que, protegendo-se, ou seja, enquanto a gente se protege, a gente garante a nossa condição de saúde para estar apto para atender o próximo. Se a gente for pensar na questão da pandemia do Covid-19, por exemplo, se os profissionais de saúde não estivessem protegidos, eles não teriam condições mínimas de saúde para atender aqueles pacientes durante a pandemia. Então, primeiro a gente pensa sempre na nossa segurança, segurança do ambiente de trabalho, segurança nossa para a gente não se contaminar e depois a gente vai atender o paciente. Então, assim, numa questão de pandemia, por exemplo, não existe uma emergência, então a gente tem que se precaver daquilo que pode acontecer, minimizar os riscos e tentar evitar o pior, tá bom? Essa é a nossa função. Mas lembre-se sempre de uma coisa importante. Primeiro, a nossa segurança. A gente tem que usar todos os EPIs, óculos, máscara, gorro, luva, avental de isolamento. São alguns dos EPIs que a gente usa. Claro, a máscara varia de acordo com a atribuição, de acordo com a nossa função, mas a gente tem que garantir o uso adequado desses EPIs para que eu não me contamine, para que eu tenha a saúde preservada para poder atender esse paciente, tá bom? E é isso que envolve aqui agora na Covid-19, por exemplo, que é um tema extremamente relevante, né? Quantos profissionais se contaminaram? Quantos profissionais da saúde adoeceram? Quantos profissionais da saúde foram a óbito por conta da Covid-19? Milhões. Se a gente for pensar no mundo inteiro, eu diria para vocês, milhões de pessoas se contaminaram, milhões de pessoas foram a óbito. A gente aprende dia a dia com essas doenças novas e a gente tem que prestar atenção e tomar muito cuidado. Por vezes a gente relaxa, já estou acostumado, já peguei infecção, eu estou imune, eu estou não sei o quê. Isso não pode acontecer, porque na primeira brecha, o vírus, ou a bactéria, ou o fungo, por exemplo, pode chegar até a gente, nos contaminar, e aí a gente pode, inclusive, ir a óbito, e aí eu não consigo mais desenvolver nem o meu trabalho, eu posso ainda contaminar meus familiares, ou levar a óbito aquela pessoa que eu mais amo na vida, tá? Então, vamos ter consciência, vamos fazer as coisas com cuidado, porque tudo que envolve segurança é de extrema importância, principalmente durante o período de pandemia que a gente viveu e ainda vive, tá bom? E aí a gente entra na questão de pandemia, de Covid, de infecção, nada mais justo do que a gente falar do controle de infecção hospitalar, tá? A infecção hospitalar, ou seja, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela foi formada por uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria do Ministério, né, 2616 de 98. O que diz essa portaria, né? Ela fala o que é necessário, né? O que tem que ter de mínimo de profissionais para a gente poder formar uma comissão de controle hospitalar, de infecção hospitalar. Então, toda instituição hospitalar, obrigatoriamente, tem uma comissão de controle de infecção hospitalar, né? Na própria legislação, ela ainda fala a quantidade de carga horária, né? Quanto que cada membro vai trabalhar, médico, enfermeiro, auxiliar administrativo, quanto que eles trabalham dentro da função deles voltado para essa comissão, tá? Define algumas competências. Então, o papel do médico é
acompanhar os controles, verificar os exames de infecção, fazer os indicadores, enfim. Cada item e cada trabalhador que faz parte dessa comissão tem as competências descritas minuciosamente nessa portaria, tá bom? Ela ainda define alguns conceitos e critérios de classificação dessa infecção hospitalar, então a gente vai ver mais para frente. É uma infecção hospitalar, não é uma infecção hospitalar? Quando que eu classifico como uma infecção? Quando que eu não classifico? Enfim, a gente vai entender direitinho quando que isso acontece, tá? Define a vigilância epidemiológica e alguns indicadores. Então, por exemplo, mensalmente para o Ministério, para a Secretaria de Saúde, o hospital tem que enviar os dados de infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter, infecção do trato urinário associada à sonda vesical de demora, PAV, né, que é pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, dentro dessa própria legislação, existem alguns indicadores que, obrigatoriamente, o hospital tem que fornecer para o Ministério, tá? E esses órgãos controlam, fazem os comparativos, indicadores, e a gente tem acesso aos dados que são públicos, tá? Ela ainda fala da questão da lavagem das mãos e recomendações gerais. Então, a comissão pode propor algumas ações, por exemplo, fazer uma campanha de lavagem das mãos, faz uma campanha do Halloween, por exemplo, fantasiado de bruxa, de vírus ou de bactéria, e sai divulgando isso no hospital para chamar a atenção de profissionais da saúde, da questão dos riscos e da infecção hospitalar, da qual a gente é muito corresponsável pelo que acontece com os trabalhadores e com os pacientes, tá bom? A gente pode sim contaminar o nosso colega de trabalho, tá bom? E aí eu pus até uma fotinha, tá vendo? O tanto de bactéria, vírus, fungo, enfim, saindo de dentro do hospital. Então, como que a gente sabe que é uma infecção adquirida no hospital, né? É uma infecção hospitalar ou não uma infecção que o paciente trouxe com ele, né? Então, todo paciente que é admitido dentro do hospital, que durante a internação manifeste algum sinal clínico de infecção, eu vou dizer que nessa infecção é uma infecção hospitalar, tá? Ou que após a sua alta, por exemplo, desde que essa infecção esteja relacionada a algum procedimento ou à internação hospitalar, ainda que ele desenvolva isso na alta, eu vou classificar ela como uma infecção hospitalar, tá? E como que eu sei se é uma infecção hospitalar ou não? Então, existem alguns critérios que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ou a CCIH, vai atrás. Então, evidências clínicas, observação direta ou indireta de prontuário. Então, eles vão ler lá toda a evolução, ver que começou com secreção na ferida, não estava com secreção, ficou vermelha, não ficou vermelha, passou um catéter central, o paciente desenvolveu febre, essa febre foi, tirou, colheu, fez a ponta da cultura de catéter, enfim. Então, tem alguns critérios que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, vários deles eu dei de exemplo, que a gente usa para dizer se esse paciente teve ou não uma infecção hospitalar, tá? Culturas em geral são usadas, tá? Ou antígenos ou anticorpos para dizer se ele está ou não com uma infecção ativa, tá bom? Exames de endoscopia, biópsias, exames de imagem, então, raio-x, para ver se é uma pneumonia associada à ventilação, ou um ultrassom para ver uma pericardite associada ao uso de sonda ou alguma infecção secundária, tá bom? Ou qualquer outra complicação de infecção comunitária por um novo agente biológico. O que significa isso, professora? Por exemplo, chegou um paciente lá para a gente com pneumonia, por exemplo. Pneumonia causada por um pneumococo de rotina, que estava na comunidade onde ele vive, que é um bichinho que tem fora do ambiente hospitalar. Aí ele evoluiu para uma ventilação mecânica, só piorou o quadro, foi feita uma cultura e identificou que na cultura ele tinha uma
Klebsiella. Opa! Klebsiella é um bichinho do ambiente hospitalar e cada hospital conhece muito bem o seu bichinho. Ou seja, ele teve uma complicação dessa infecção e aí essa infecção foi causada por um outro agente, não aquele que entrou, e aí sim eu vou dizer que isso é uma infecção hospitalar, tá bom? E que agente que causou essa infecção no paciente, tá bom? Qualquer infecção ocorrida até 72 horas após a alta hospitalar, eu ainda considero como uma infecção hospitalar. Qualquer infecção em RN, ou seja, o bebezinho nasceu no hospital e desenvolveu qualquer infecção, essa infecção está relacionada à infecção hospitalar. Exceto, por exemplo, se a mãe estava com uma bolsa rota há mais de 24 horas e essa infecção foi o que gerou o parto prematuro e a bactéria que foi encontrada no bebê é a mesma bactéria que a mãe, tá? E aí só assim a gente exclui. Senão, toda e qualquer infecção em RN é considerada por infecção hospitalar. Geralmente o RN desenvolve principalmente infecção primária de corrente sanguínea associada a algum catéter, né? Faz um cateterismo umbilical, passa um pique, enfim, e aí a gente leva essa bactéria hospitalar para dentro da corrente sanguínea. Tá? Então, isso infelizmente, não é muito incomum, tá? Caso a gente receba, por exemplo, um paciente de transferência de outro hospital e ele desenvolva uma infecção hospitalar, já venha com essa infecção, a gente considera ela do primeiro hospital e não nossa, e a gente tem que comunicar tanto o hospital quanto a vigilância com relação a essa infecção, porque esses dados, de novo, são enviados mensalmente para o governo e a gente não pode considerar que essa infecção é nossa, tá bom? Quanto aos agentes, a gente pode considerar que o agente causador dessa infecção hospitalar pode ser um agente endógeno, né? Ou seja, essa infecção é causada pela própria flora do paciente quando a gente manipula ou modifica a sua estrutura ou sensibilidade. Então, por exemplo, a E. coli ou Escherichia coli, que é comumente encontrada na flora intestinal, se eu não fizer uma higiene adequada durante a evacuação do paciente, eu posso transmitir uma infecção com essa própria bactéria do paciente para ele mesmo. Então, se ela sai do ambiente dela e migra para outro ambiente, eu estou provocando uma infecção hospitalar. Geralmente, esse agente endógeno, por exemplo, falando da E. coli, ela sai do trato gastrointestinal e vai infectar o trato uretral, tá? Ou exógeno, causado pela flora de outro paciente e transmitido ao paciente por diversos modos. Ou seja, sabe aquele isolamento que a gente não faz muito direito? Esse é o agente exógeno. Eu tenho um paciente com isolamento Klebsiella e outro que não está em isolamento. Eu faço atendimento desse, não faço a higienização e o isolamento adequado, não limpo minhas mãos. Depois que eu saio desse com Klebsiella, eu faço o quê? Levo o bichinho para outro paciente, tá bom? O que também dizer que isso não acontece é mentira, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho agora da dinâmica dessas doenças, né? Como que isso acontece, meios de transmissão, para a gente começar a entender um pouquinho de infecção hospitalar, tá? Então, a gente está vendo o paciente aqui. Todo paciente, para a gente provocar uma infecção, a gente tem que ter uma fonte, seja de um paciente, de outro paciente, seja o próprio ambiente hospitalar contaminado, porque alguém não fez a higienização direito, tá? Esse paciente é um hospedeiro suscetível, uma vez que todo e qualquer paciente que está internado, hospitalizado, ele já se torna vulnerável, ele é muito manipulado, ele é muito invadido, seja por catéter, por sonda e até o próprio acesso periférico, tá?
é o meio de transmissão. Então, eu tenho uma bactéria, o paciente que é hospedeiro suscetível, e eu tenho um meio de transmissão para poder passar para esse paciente. Como que eu posso fazer? Por contato. Então, eu peguei um paciente com Klebsiella, fiz contato com outro paciente que não tinha. Eu tirei a bactéria de um e dei de presentinho para o outro. Gotículas, então a gente vai ver mais para frente os isolamentos. Gotículas são partículas mais grossas, então quando a gente fala, ela sai aquela partícula grossa, aquela babinha que tem em alguns desenhinhos, alguns filminhos, ela cai no máximo a 1 metro de distância, ela gruda no chão, ela não fica exposta no ar como um aerosol, por exemplo. Né? O aerosol, que é o caso do Covid, que é o caso da meningite por meningococo, por exemplo, é isolamento por aerosol. Tá? Ou a herpes zoster, por exemplo, é isolamento de aerosol. Então, aqui a gente usa uma máscara comum, aqui a gente usa uma N95 com aquele biquinho de pato. Tá? Veículos comuns, então objetos contaminados, por exemplo, é um meio de transmissão de infecção. Ah, tá lá um paciente em isolamento de Klebsiella. Fui lá, verifiquei os sinais vitais, coloquei o oxímetro, por exemplo, ou aparelho de pressão, e aí eu não higienizei esse aparelho e levei para outro paciente, tá bom? E os vetores, ou seja, os animais também podem ser meios de transmissão de infecção para o paciente, tá bom? Então, quem que pode transmitir? O próprio paciente, funcionário, visitante, objeto. Sabe aquele paciente que recebe a visita, que traz um monte de coisa, senta na cama, senta no chão, deita no chão do hospital. Pois é. A nossa responsabilidade é de estar orientando, não pode, isso é um risco, e é um risco extremamente grande de infecção hospitalar, tá bom? Por mais que o povo seja, às vezes, mais folgado, eu diria assim, vou sentar na cama, não dá nada, tô limpinha, tomei banho. A cama é do paciente, ali envolve risco, ali envolve bactéria, e a gente pode ser conivente com essa infecção, tá bom? O que pode causar uma infecção? Então, bactéria, fungo, vírus, protozoários podem ser os agentes infecciosos. As fontes, ou seja, quem transmite essa infecção? Nós, a água, soluções, medicamentos, equipamentos. Na próxima aula a gente vai ver a questão de limpeza, né? Quando que a gente limpa os equipamentos, qual que é o momento que eu limpo, enfim. Então, esses equipamentos estão sempre contaminados, tá? Porta de saída, então, excreção, secreção, gotícula ou todo e qualquer fluido do paciente é uma porta de saída para passar de um paciente para o outro. Tudo que sai do paciente está contaminado, ainda que ele não tenha infecção, né? Ele pode estar com alguma coisa ali numa janela imunológica e passar depois para outro, tá? Os modos de transmissão, contato, gotícula e aerosol, tá? Contato direto ou indireto. Eu vou deixar um videozinho lá para vocês, depois vocês vão entender direitinho essa questão, tá bom? Porta de entrada, ou seja, por onde que eu pego essas excreções, secreções e gotículas e vou entrar por onde? Mucosas, boca, olho, nariz. Pele não íntegra, então paciente que está com machucado, eu posso contaminar a lesão. Trato gastrointestinal, boca. Trato urinário, né, pela uretra. E o trato respiratório, nariz e boca. Quem são os pacientes suscetíveis? Então, aqueles que são imunossuprimidos, que tomam medicação, ou que são aqueles pacientes soropositivos, tá? Doentes crônicos, hipertensos, diabetes, são pacientes suscetíveis à infecção. Extremos de idade, desde o RN prematuro até o idosinho com mais de 75 anos. Aqueles que sofreram procedimentos invasivos, então fez todo e qualquer tipo de cirurgia
o paciente é mais suscetível a ter uma infecção hospitalar. E queimados, óbvio, porque eles são, quando a gente queima a pele, a gente tira a nossa proteção natural. Então, a pele é uma barreira de infecção. Quando eu não tenho a pele, aquilo está exposto o músculo, os órgãos e tudo mais. Então, queimado também é um hospedeiro suscetível a ter infecção, tá bom? Eu espero que tenham entendido a aula de hoje, tá bom? A gente, como eu falei no começo, eu vou deixar essa aula disponível, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Bom estudo a todos, abraços, tchau, tchau.